Olha, na semana passada, uma mulher morreu aqui em Chapecó vítima de um choque elétrico. No último domingo, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma em Concórdia, a outra em Saudades também por conta de choques. Para a gente entender quais são os cuidados necessários para que você evite ser uma vítima de um choque elétrico, os cuidados dentro da sua casa, o Vinícius Zanzan foi até o Senai aqui em Chapecó e vai trazer essas informações ao vivo para a gente. Casos graves por aqui, né, Vini, que precisam aí desse alerta para que a gente não tenha mais vítimas, né? A informação com você, por favor. Felipe, a prevenção é a palavra-chave, né? Mas esses casos que você destacava, um deles foi na quarta-feira passada, aqui em Chapecó, no bairro Jardim América, onde uma mulher, ela foi encontrada morta na residência e havia ali um fio desencapado perto dela e na mão um ferimento compatível com um contato, com um choque elétrico. Nós tivemos ainda uma mulher de aproximadamente 40 anos que morreu lá em Concórdia na manhã do domingo, na região de Porto Brum. Os familiares encontraram ela também ali caída na propriedade rural em uma área onde havia também a fiação elétrica e esse caso está ainda sendo investigado. E tivemos outro caso em Saudades, esse um homem de 24 anos que também foi vítima de um choque elétrico de alta tensão, foi socorrido, segue internado, se recuperando deste caso. Mas são casos que acendem o alerta, por isso estamos aqui no Senai, no Parque das Palmeiras. Aqui é o Laboratório de Instalações Elétricas Prediais. Nós estamos acompanhados aqui de profissionais que trabalham, aqui são professores, entre eles aqui o professor de elétrica, o Fábio Plazito. Explica para a gente um pouco, né, os principais riscos e como evitar casos como esse no nosso dia a dia, aqui casos rurais, casos também urbanos. Seja bem-vindo ao Tribuna do Povo. Ok, muito boa tarde a todos, né? Bom, então os principais riscos que ocorrem geralmente nas instalações elétricas são basicamente emendas mal feitas, que geram pontos de resistência, e esses pontos de resistência geram o que a gente chama de efeito Joule, aquecem o cabo, aí começa a degradar, né, os polímeros, os plásticos ao redor e até o início do incêndio. Bom, e também outros riscos que são bem severos, inclusive, são as chamadas, a gente chama também de gambiarras, né? Mas são, por exemplo, deixa que eu faço. Tá? Então, são coisas assim que devem ser manuseadas por profissionais, principalmente com certificação, para que esse tipo de coisa não ocorra. Né? Outros problemas também são instalações elétricas antigas, que geram o chamado ressecamento dos cabos. Esse ressecamento, então, acabam deixando a parte metálica do fio, né, exposta, que também pode ocasionar choques elétricos, né? A gente comentava aqui anteriormente que o contato com a rede de baixa tensão pode ser mais fatal ou ter mais letalidade do que o choque de alta tensão. Na verdade, são também mitos, né? Porque tanto a baixa tensão quanto a alta tensão, os dois são perigosos. Porque lembrando que o que mata uma pessoa não é a tensão, e sim a corrente elétrica que passa. Essa corrente elétrica passando pelo nosso coração acaba mexendo ali com os sinais elétricos, né? A gente chama de fibrilação, aí desestabilizando isso, daí pode ocorrer a morte. Outra coisa também é que pode gerar queimaduras internas nas pessoas, e essas queimaduras internas acabam afetando alguns órgãos essenciais. Muito obrigado, Fábio, professor de elétrica aqui do Senai em Chapecó. Nós vamos conversar também com a Ana Paula Teixeira Miller, que é professora de segurança no trabalho, né? Da parte da segurança também, né? O que é bom a gente prestar atenção no trabalho, mas conhecimentos que também podem nos deixar mais seguros em casa também. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Vinícius. A gente pensa muito na questão do trabalho e às vezes esquece que dentro de casa a gente também tem muitos riscos. Então, falando diretamente da área elétrica, muitas vezes a sobrecarga elétrica em extensões, o Benjamin ou T, como alguns conhecem, vou colocar um micro-ondas junto com a geladeira, vou fazendo essas trocas, como falou o Fábio, os fios ressecados, fios antigos, fazer aquelas pequenas manutenções em casa. Não, eu vou fazer, usa às vezes um material de baixa qualidade, enquanto o correto seria chamar um profissional capacitado para isso, qualificado. Então, vou economizar alguns reais e eu mesmo vou fazer, desde a instalação de um chuveiro. A gente vê muito chuveiro aí sem a colocação, né, sem a implantação do fio terra. Então, a gente está tendo uma época de muitas descargas elétricas e todos os riscos que ocorrem porque a corrente elétrica a gente não vê.
E tem alguns mitos, como o Fábio falou, e as pessoas acabam levando isso ao longo de todos esses anos, passando de geração em geração. Normalmente a gente vai pensar, né, nos colocando, né, até como exemplo, muitas vezes, um chuveiro é coisa simples, né? A gente acha um exagero ter que contratar um profissional para fazer isso. Isto. E um grande risco que nós temos visto ultimamente são os vídeos que ensinam a fazer vídeos em algumas plataformas do faça você mesmo. Isso é um risco porque muitas vezes são vídeos que têm cortes e expõem os usuários a um risco grave, né? Principalmente com corrente elétrica. Eu vou tomar um banho, mas eu estou com um chinelo de borracha, eu tenho um tapetinho de borracha. Enquanto o meu chuveiro está lá, às vezes está circuitando, tá já saindo fumaça, e a pessoa está em risco, mas ela se garante estando em segurança naquela condição. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O profissional qualificado, habilitado para fazer aquilo, ele vai tirar garantia do trabalho. E aqui eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando da gente reconhecer que a gente não consegue fazer tudo. Então, é importante que a gente sempre observe que risco eu estou me expondo ao tentar fazer uma atividade que eu não domino. Certo, obrigado, professora Ana, professor Fábio também. Informações para a gente se prevenir cada vez mais, hein, Felipe? É contigo. Com certeza, viu? Agradeço aos professores, a equipe do Senai, trazendo esses esclarecimentos importantes aqui para a gente.